Olá, meus amigos. Então, estou fazendo esse vídeo explicativo em relação à nossa avaliação bimestral. Bem, vocês têm 3 dias para fazer esta avaliação. Então, hoje é dia 18, 19, 20 e 21. Então, vocês terão até dia 21, às 23 horas e 59 minutos para entregarem esta avaliação, ok? Bem, então, essa prova está no Word, eu já vou mostrar para vocês. E você pode resolver no próprio Word a questão, digitando, né? Então, eu vi, fiz isso, fiz aquilo, né? No próprio Word. Ou você pode fazer à mão, tá? Fazendo à mão e depois tira uma foto, né, do papel e essa imagem da foto você cola no Word, tá bom? É a opção. Ou então você pode, eu fiz pelo software, eu achei, eu fiz no Excel, eu fiz no GeoGebra, e eu posso tirar uma foto, fazer um print desses comandos, da resposta, e posso colar no Word e me enviar. Tá ok? Então, o primeiro ponto ali, como resolver? De qualquer jeito, mas eu não quero que você coloque apenas o resultado final. Tá bom? Então, não pode apenas colocar o resultado final. Olha, vai ficar pronto daqui a 25 anos. Não, você tem que mostrar como que você chegou naquilo. Tá bom? Pode ser resolvido à mão, pode fazer no próprio Word, você indo explicando. Olha, eu fiz isso, encontrei isso. Tá? Eu aceito. Essas são as 3 maneiras. Ok? Bem, vocês têm 3 dias, né? Como eu disse. A prova pode ser feita em dupla. Tá bom? Pode ser feita em dupla. Ok? Então, e apenas um do grupo me entrega essa prova. Tá bom? Apenas um do grupo. Ok? Então, pode ser feito em dupla, e um do grupo me entrega essa prova. Tá? Eu quero que vocês deem a resposta da atividade. Então, utilize o método que você quiser. Eu fiz pelo GeoGebra, eu fui calculando, utilizei o Excel, eu utilizei o Python, eu fiz pelo Python. Então, vá colocando como que você chegou nesse raciocínio e depois me dê uma resposta. Então, olhe, se continuar desse jeito, em 2027 vão ter tantos mil infectados, tá? Então, dê o diagnóstico. O diagnóstico, tá? Mostre como foi feito e dê a resposta final, tá bom? E tome cuidado, pessoal, na hora de você resolver isso, tome cuidado, porque não é possível que vocês todos vão fazer o mesmo exercício, vão ter a mesma escrita, vão colocar a mesma vírgula no mesmo lugar, né? Vamos ter um pouquinho de coerência nisso daí para a gente não ter problema, tá? Então, já em dupla, encontre o seu companheiro que tem as mesmas ideias, que estuda junto, e faça para você. Não vá passar o seu exercício para outro, porque você pode se complicar. A prova está extremamente fácil. Então, basicamente, o que vai cair nessa prova? Função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. Ponto. É pegar os vídeos que nós vimos, que eu passei para vocês. Então, o que é a função do primeiro grau, o que é a função do segundo grau e o que é funções exponenciais. Tá bom? Nas funções exponenciais e revisão de funções, né? Eu utilizei como fazer pelo GeoGebra. Então, quem entendeu aquele vídeo, como fazer pelo GeoGebra, você resolve toda a prova. Toda a prova. É só colocar os pontos lá e dar a resposta. Tá? Eu não sei fazer pelo GeoGebra. Lá tem o link, como utilizar ele online. Mas eu não gosto de utilizar o GeoGebra. Eu vou pesquisando aqui, vou vendo, tem todo esse material, e vou resolver. Ok. Tá? Então, é livre isso. Tá bom? Eu agora vou fazer uma leitura rápida da prova. E, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando, tá bom? A qualquer momento. Então, a prova é essa daqui.
Então, tem um contexto, tá? Ó, tá? Tem esse contexto aqui. E aí nós fizemos um exercício bem parecido com esse, né? Então, ele está falando de uma técnica, tal, que acontece na árvore. E aí tem um tempo zero, ó, 1991, e o tronco tem 16 centímetros, tá bom? E aí o que acontece? A cada ano, ele aumenta a circunferência, ou aumenta esses raios aqui, estão vendo? E aí ele fala, ó, no tempo zero tem 16 centímetros, tá? Aliás, no tempo zero tem 0 centímetros. Passou tantos anos, tem 16 centímetros. Então, você tem 2 pontos. E aí ele quer saber qual o comprimento dessa árvore em 2030. Tem uma dica muito importante para quem assistiu às aulas. Ó. Ele está falando que o crescimento aqui é linear. Está falando que o crescimento é linear. Quando o crescimento é linear, é um tipo de função. Tá? Então, bem simples. Ok? Bem simples. Então, é linear, é um tipo de função. Aqui, as medições realizadas mostram que a temperatura no interior da Terra aumenta 3 centímetros a cada 100 metros. Ok? De profundidade. Então, a cada 100 metros, a temperatura aumenta 3 centímetros. Ok? Então, quanto mais para dentro da Terra, a temperatura é maior. Tá bom? Então, tem um contexto. Tá? Então, num local de 100 metros, a temperatura é de 25 graus. Qual vai ser a temperatura quando eu estiver a 1.500 metros? Tá bom? Veja que aqui está sendo bem claro, mas você tem que interpretar. Será que ele é proporcional? Se for proporcional, é linear. Se for linear, é um tipo de função. Se não for proporcional, não é linear. Se não for linear, não é um tipo de função. Aí pode ser 2 outros. Ok? Então, você tem que pensar isso. A2. A3. A representação gráfica abaixo é sobre o lucro, L, em função da quantidade vendida. Então, olha só, o lucro aqui está em função da quantidade vendida, Q. Então, olha lá. Aqui para baixo, é claro que eu estou falando de quantidade, então não existe quantidade negativa, tá bom? Mas só para vocês verem aqui, ó, quando eu vender 15 produtos, ó, o meu lucro seria aqui, ó, um pouquinho mais de 250. Tá vendo? Estão vendo? Deixa eu riscar aqui para vocês verem isso. Ó, então, ó, quando for 15, ó, ele seria mais ou menos aqui, ó, 400 e pouco. Então, quando eu vendi 15, meu lucro é de 400 e pouco. Tá bom? Só que notem, às vezes eu vendo bastante e tenho lucro. Depois, se eu vender, por exemplo, se eu vender 60, eu vou ter prejuízo. Olha só aqui. Tá bom? Ó, se eu vender 60, eu tenho prejuízo. Tá vendo? Ó, porque quando eu vender 60, o meu lucro aqui é 0. Tá? Então, quer dizer, não é que estou tendo prejuízo, eu não estou ganhando nada. Tá bom? Aí vocês podem falar, professor, mas como que eu vendo 15 e tenho lucro? Como que quando eu vender 55 começa a diminuir, quando eu vender 60 eu tenho prejuízo? Bom, acontece. Pode acontecer de ter uma empresa muito pequena e para ela fazer até determinado produto, ela consegue. Então, ela consegue ter lucro. Se ela pegar uma encomenda muito grande, ela não tem estrutura. Então, ela tem que alugar maquinário, ela tem que pagar hora extra, ela tem que pagar transporte, ela tem que pagar arrendamento, ela tem que... Então, existem situações em que o próprio empresário ele determina, ó, meu lucro, se fosse nesse caso aqui, ó, até aqui ele aumenta. Passou disso, começa a diminuir. Então, isso acontece, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. E aí eu tenho essas duas perguntas. Tá bom? Duas perguntas aqui. E no último aqui,
Os dados abaixo representam o decaimento de investimentos em milhares, em função do tempo, anos. Então, tempo, 4. Então, passou 4 anos, o investimento em reais era de 49 mil, aliás, 49 milhões. Tá bom? 6 anos depois, ou seja, no tempo 10, o investimento é de 12 milhões. E passou 4 anos depois, no tempo 14, o investimento é de 5 milhões. Qual a função que poderia explicar ou modelar esses valores? Então, podemos fazer à mão, podemos fazer utilizando software. Eu mostrei como fazer no GeoGebra, né? Mas você pode utilizar a ferramenta que você queira, ou até mesmo calculando, ou fazendo outras pesquisas. Tá bom? E a pergunta aqui, qual seria o investimento no tempo 12, ó, tempo 12, que é o tempo 10 e que é o tempo 14. Qual seria o investimento no tempo 12? Lembre-se, não tentem resolver isso direto, tentem ver qual função é essa. Tá bom? Era isso. Alguma dúvida? Querem que eu projete a prova para vocês perguntarem aqui de novo? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Ah, Murilão, velho de guerra. Você é bom mesmo, hein? Tranquilo Vixe, mesmo? de boa. Tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês tranquilos, tá? Então, vocês têm 3 dias. São 4 questões. 4 questões. Então, se organize, escrevam com calma, tá? Escrevam com calma. Ela já vai estar no Moodle. Atentem para os detalhes. Nós estamos falando sobre funções. Então, muitas vezes, imagine que você seja um empresário, seja um cara que trabalha na parte de medicina, não vá apenas, mas espera um pouquinho que eu acho, eu vou. Não, espera um pouquinho. Tenta trazer isso para funções. Então, nós vimos 3 tipos de funções. E, pelo GeoGebra, quem pegar na aula passada, é só colocar os pontos. Então, quais são os pontos? Onde eles se encontram. Deixa eu só mostrar mais isso aqui, eu libero vocês. Então, se fosse aqui no GeoGebra, ó, por exemplo, no ponto 10, ó, ponto 10, o lucro é 0, tá vendo? Ó, ponto 10, o lucro é 0. Olha aqui, ó. No ponto, quando eu vendi 35, o lucro é 1.250. Quando eu vendi 60, o lucro foi 0. Se eu colocar esses 3 pontos no GeoGebra e pedir para ele fazer uma função polinomial, ele vai me dar qual é a função que modela isso. E aí eu substituo, né? Para o tempo 1, 2, 3, 4, aliás, para o lucro, para a quantidade 40, 50, eu tenho a resposta. Tá bom? É claro, quem assistiu às aulas, eu acho que vai fazer isso aí com extrema facilidade, tá? Em dupla. E quem não assistiu, tem, né? Dá uma olhada nos vídeos, tá? Vocês não estão sozinhos. Eu vou estar à disposição. Então, pode perguntar no Moodle, pode perguntar direto pelo WhatsApp, pode estar lá, ó, professor, eu vi o vídeo, eu comecei a fazer, mas eu tive uma pequena dúvida, tá? Eu vou auxiliar, tá bom? O que não pode é você não viu o vídeo, não fez nada e, ó, eu tentei e não consegui, eu não entendi isso aqui. Tá, tem que ter visto o vídeo, tá? Não assistiu a aula, tem que ver o vídeo. Ok? Eu vou estar à disposição, então, de vocês. Pode passar um zap direto, pode deixar pergunta no Moodle. Minha sugestão, comece a fazer isso aqui, faça o quanto antes, tá? Sobre as outras notas, então, nós já fizemos a formativa e a participação das atividades aí. Entregou, fez tudo, né, de acordo com os critérios ali, tem a nota máxima. Ok? Fiquem à vontade. Assim que terminar essa aula aqui agora, tá? Eu vou abrir uma outra sala de 40 minutos e vou ficar à disposição aqui, tá bom? Fiquem à vontade, a prova é de vocês, estou à disposição.